Nós estamos terminando um trabalho, orando em Êxodo. Cada quarta-feira temos examinado orações neste livro. Estamos chegando ao final. Eu achei que seria interessante nós considerarmos o personagem maior, não apenas de Êxodo, mas de todo o Pentateuco, que é Moisés. Moisés, sem dúvida nenhuma, é uma torre no Antigo Testamento, cuja vida é comparada com a vida de Cristo. Moisés está para Cristo. Moisés é o concomitância, o paralelo do Antigo Testamento. Eu sempre achei que o paralelo de Moisés era Paulo, mas não, Moisés é comparado a Jesus. Eu queria que nós considerássemos rapidamente a vida desse gigante, nos voltando para Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26. Quantos têm o texto santo nessa noite? Ótimo. Vinte e quatro em diante. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha, neto de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Salta aos olhos no texto que lemos uma divisão simples e facilmente acompanhável: o que Moisés recusou, o que Moisés escolheu e o que o moveu. Quais foram as escolhas que Moisés fez? Quais foram as recusas que Moisés fez? E o que o moveu, o que o levou a escolher e recusar estas coisas? Moisés recusou posição social e grandeza. Moisés, lembrem, neto de Faraó, possivelmente filho da princesa Hatepus, filha de Amós I, fundador da 18ª dinastia entre os egípcios. Essa moça foi utilizada por Deus para financiar a infância de Moisés e posteriormente, uma vez desmamado, então abraçou o jovem Moisés, educando em toda a ciência daquela corte. Conjectura-se que provavelmente Moisés viria a se tornar faraó ou um forte candidato, sendo ele neto de Faraó. Então, se ele não viesse a ser propriamente o faraó, sem dúvida nenhuma, um dos principais homens daquele império, o maior império da época. Pensemos por um momento que grande tentação era esta. Moisés era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Considera comigo, ele poderia ter tido tanta grandeza quanto a terra lhe pudesse dar. Posição social, poder, cargo elevado, honra, títulos, nobreza, tudo estava diante dele, estava a seu alcance. Estas são as coisas pelas quais a esmagadora maioria dos homens incessantemente lutam. O mundo corre atrás dessas coisas: ser alguém na vida, ser admirado, subir na escala social, acrescentar um título ao nome. Atrás dessas coisas o mundo está. Isso é o que move a maioria das pessoas. Moisés recusou, abandonou e desprezou isso aí.
Em segundo lugar, Moisés recusou e abandonou prazeres. Moisés recusou e abandonou prazeres. Todo tipo de prazer imaginável estava diante deste homem. Prazer sensual, prazer intelectual, prazer social, ou qualquer coisa que lhe pudesse dar satisfação. O Egito, lembrem, era uma terra de artistas, morada de homens cultos, instância de quaisquer pessoas que tivessem habilidade em ciência, nas suas mais variadas modalidades. Nada havia que pudesse alimentar a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, que não tivesse a disposição de Moisés, que ele pudesse exigir e possuir para si mesmo com facilidade. Pensemos em quão grande tentação seria essa. Prazer, lembrem-se, é o tipo de coisa em função da qual a esmagadora maioria das pessoas também vive. Milhares de pessoas estão atrás de prazer dos mais variados tipos. Prazer e divertimento em feriados é algo comum que o aluno aguarda com interesse. Prazer e satisfação em se fazer independente é o objetivo da maioria dos jovens. Desde a adolescência, muitos estão atrás desse prazer de estar livre dos arreios dos pais. Prazer e felicidade para se aposentar com uma fortuna é o alvo de muitos comerciantes. Prazer e conforto material para ter a sua própria casa, ter o seu próprio recurso. Prazer em viagens, prazer na política, prazer nas diversões, prazer nas companhias, prazer em boas leituras. Os prazeres são os mais variados possíveis. Prazer sensual e sexual é o passatempo da maioria dos homens, principalmente agora com o avanço da pornografia em todas as áreas. Moisés, considerem comigo um segundo aqui, Moisés poderia ter belíssimas mulheres, tantas quantas ele desejasse, mas, embora esse cálice estivesse diante dos seus lábios, ele recusou, ele abandonou, ele não quis seguir esse caminho. Moisés recusou também riquezas. Moisés recusou e abandonou riquezas. O nosso texto, o texto que lemos, fala sobre, tesouros do Egito. O que é isso? A que se refere o escritor de Hebreus quando fala sobre os tesouros do Egito? Bem, podemos supor que os tesouros do Egito formavam uma fortuna imensa. Ainda restou muito desses tesouros, e por eles a gente pode ter uma ideia da vasta soma de dinheiro e bens que estavam disponíveis ao faraó. As pirâmides de pé até hoje, os obeliscos, os templos, as estátuas, as ruínas de Karnak, as ruínas de Luxor, as ruínas de Dendera e muitos outros grandes, colossais monumentos jazem de pé até o dia de hoje. Esses colossais monumentos testificam para nós o calibre da riqueza que Moisés abandonou. É uma riqueza a um nível que nós não podemos conceber. É uma quantidade de dinheiro que está além da nossa imaginação. Pensemos o quão grande tentação seria essa. Consideremos o poder do dinheiro sobre a maioria de nós. Olhemos ao nosso redor
e observemos como que os homens cobiçam e enfrentam todo tipo de problema por causa de mamon. É interessante que a posse do dinheiro parece esconder defeitos, encobrir falhas, vestir um homem de virtude. As pessoas irão te visitar com maior frequência se você for rico. É ou não é? Mas eis aqui um homem que poderia ter sido muito rico, mas não foi. Ele não quis os tesouros do Egito, ele virou as costas para ele os recusou, ele os abandonou. Então Moisés recusou prazer, riqueza, posição e honra. Moisés não fez isso, para pensar comigo, de uma maneira impetuosa, na empolgação da juventude. Não. Moisés não fez isso sendo um garoto de 18 anos. Não. Moisés tinha 40 anos. Moisés tinha 40 anos quando tomou essa decisão. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha um nível elevadíssimo de educação. Atos 7:22 diz que Moisés foi, abre aspas, educado em toda a ciência do Egito, fecha aspas. Ele poderia considerar todos os lados da questão. Moisés não era um imbecil, um idiota qualquer. Ele era um homem culto e sábio, dotado de grande poder mental e intelectual para analisar fria e calculadamente o que ele estava fazendo. Acrescente-se a isso, ele não foi obrigado a tomar essa decisão, de modo nenhum. Ele foi forçado a dar tal passo. Ele fez isso porque quis. Às vezes, as pessoas que tomam tal decisão estão à beira da morte, moribundo. Então, para alcançar o céu, fazem voto de pobreza. Mas esse não foi o caso de Moisés. Moisés abandonou essas coisas fria e calculadamente. Julgue, então, você que me ouve, já se viu tal sacrifício? Se algum mortal fez grande sacrifício, este homem foi Moisés. Outros homens recusam muitas coisas, mas nenhum, penso eu, recusou tamanhas coisas como Moisés. Tendo considerado o que Moisés recusou, vale a pena também considerar o que Moisés escolheu, as escolhas que Moisés fez. E as escolhas que Moisés fez nos deixam boquiaberto. Moisés escolheu sofrimento e aflição. 2. Moisés escolheu a companhia de um povo desprezado. 3. Moisés escolheu vergonha e escárnio. Não é possível, esse camarada era bem do juízo. Exatamente, ficamos estupefatos como vemos a escolha de Moisés. Moisés escolheu sofrimento e aflição. Moisés abandonou as facilidades e o conforto da corte de Faraó para tomar parte com um povo publicamente. Eles eram um povo escravizado e perseguido, objeto de desconfiança, suspeita e ódio. Qualquer um pensaria duas vezes ao se alinhar com tal povo. Aos olhos da razão, parecia não haver qualquer chance de livramento da escravidão da mão dos egípcios, sem que houvesse uma longa e incerta batalha. Para os israelitas, obter um lar e um país parecia algo muito distante e improvável. Pensemos numa escolha como a escolha de Moisés. De modo geral, carne e sangue foge diante da dor. Nosso instinto, nós tentamos sempre aquilo que nos causa menos problema, menos dor. Quão estranha então foi essa escolha
de Moisés. Quando temos duas ações colocadas diante de nós, sempre pegamos a que nos causa menos embaraço, menos desconforto. Moisés não agiu assim. Moisés abraçou sofrimento. Moisés escolheu a companhia de um povo desprezado. Para comigo, pensa comigo um segundo. Moisés deixou a sociedade dos sábios e grandes, entre os quais ele havia sido educado, para unir-se a um bando de escravos. Ele que vivera desde a sua mais tenra infância em meio a uma posição elevada, vivera em meio de riquezas e luxo, desceu do alto posto e lançou sua sorte com homens pobres, servos, párias, incultos, oprimidos, destituídos, aflitos, atormentados, trabalhadores de forno. Era o que eles faziam, eram trabalhadores ignorantes de forno, de olaria. Quão estranha foi essa escolha. Geralmente, quando estamos diante de situações de penúria, como essa desses escravos, às vezes nós simpatizamos com eles, quem sabe dar um dinheiro, ou de alguma maneira aliviar o sofrimento, mas dificilmente algum de nós se colocaria na mesma posição que eles, com os desprezados de Israel. Foi exatamente isso que Moisés fez. Imaginem um grande homem vivendo no centro de São Paulo, ou no Rio por toda a sua vida, vivendo uma vida confortável, uma vida de luxo, um grande empresário vivendo lá ali na Avenida Paulista. E aí então que esse grande homem resolve abandonar a sua casa, sua fortuna, e passa a viver com um salário irrisório em algum beco aqui no Pará ou no Icuí, entre pobres e destituídos. A comparação é pálida diante da descida que fez Moisés. A comparação que eu fiz entre um grande empresário multimilionário que vem morar aqui na Cidade Nova 8, é pequena a descida, se você comparar com a descida que Moisés fez. Moisés escolheu a companhia dos escravos, ele fez uma escolha livre. Moisés também escolheu a vergonha e o escárnio, é o que lemos no texto. Quem pode considerar a torrente de zombaria e escárnio que Moisés teria que enfrentar pelos seus colegas de corte? Ei, perdestes o juízo, é? Qual é a tua? Os colegas que cresceram com ele, seus amigos que frequentavam a Universidade do Cairo, enlouqueceste? Imagina a zombaria que o jovem talentoso Moisés deve ter enfrentado para lançar sua sorte juntamente com os israelitas. Os homens, os seus colegas, os seus amigos achariam ou chamariam de louco, fraco, tolo, talvez insano. Ele perderia a reputação que tinha, mas nada disso o comoveu. Ele deixou a corte e uniu-se aos filhos de Israel. Que coisa fascinante! Existem poucas coisas mais poderosas do que o escárnio e a zombaria, não é? Às vezes nós estamos prontos a enfrentar uma situação de perigo, mas oscilamos quando somos zombados e ridicularizados. Ser motivo de riso, quem quer? Ser motivo de piada, quem quer? Ser ridicularizado, escarnecido, quem quer? Ser considerado fraco e tolo, quem quer? Ser tido por nécio e idiota, quem quer? Nada há de grandioso diante de tudo isso, e muitos, lamentavelmente, não conceberiam a ideia de se submeter a tal postura. Mas eis aqui um homem que viu o vexame, viu a vergonha diante de si e os abraçou. Escolheu a vergonha como herança, como porção.
Estas foram então as escolhas que Moisés fez: aflição, companhia de um povo desprezado e zombaria. Vale reafirmar que Moisés não era um homem simplório quando fez essas escolhas. Ele não era um homem ignorante, um homem letrado que não sabia o que estava fazendo. Ainda há pouco disse que Moisés era um homem douto e culto, que calculou friamente a sua decisão. Atos 7:22. Cabe aqui uma pergunta: qual foi o princípio? O que motivou Moisés? É o cenário que eu acabei de pintar é aparentemente insano. Nenhuma pessoa normal faria escolhas desse tipo: abraçar o sofrimento e escolher todos esses problemas para si. O que moveu Moisés? Recusar o que normalmente é considerado bom e escolher geralmente o que é tido por dano não é a maneira normal do ser humano agir. As escolhas de Moisés demandam algum tipo de explicação. A resposta para esta pergunta está no próprio texto. O texto diz que Moisés teve fé. Pela fé. Foi a fé, foi a confiança em Deus que moveu Moisés a agir aparentemente de uma maneira tão desbaratada. Ele creu no Deus que prometeu o que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó havia prometido. Deus, de alguma maneira, colocou seu propósito diante dos olhos de Moisés, quem sabe através de um sonho, ou meramente pelos ensinos da sua mãe. Lembrem que a mãe de Moisés ele esteve debaixo da tutela direta da mãe por vários anos. Então a mãe deve ter dito inúmeras vezes: você é israelita, você é do nosso povo, você é meu filho, você é israelita. E a influência de uma mãe a longo prazo na mente de um rapazinho é tremenda. Eu sou testemunha disso. A influência de uma mãe, a boa influência de uma mãe que tem princípios, de uma mãe que teme ao Senhor e que vive uma vida digna e santa, a influência é tremenda. E de alguma forma a mãe de Moisés incutiu aqueles princípios na mente daquele rapazinho, e ele, quem sabe, depois na adolescência, andou fazendo algumas peraltices, quem sabe com seus colegas, já no palácio, mas eventualmente os princípios que a sua mãe os ensinou percolaram e ganharam força no seu coração e mente. Foi a fé era o intérprete da vida de Moisés. Ela o levou, preste atenção, a perceber um significado tremendo e galardoador nas promessas de Deus. Moisés enxergou que todo o status que ele poderia ter no Egito, a sua posição, a sua grandeza na corte, ele enxergou que tudo aquilo era mundano, terreno, vazio, vão, frágil, fugaz e passageiro. Ele enxergou isso. Todas essas alegrias que a corte me dá, e todos os prazeres que podem me ser propiciados aqui, são transientes. Ele viu que era muito melhor servir ao Deus vivo. É melhor ser último no céu do que primeiro no inferno, deve ter pensado Moisés. Assim pareciam as coisas para ele. A fé disse a Moisés, fé e confiança em Deus é a mesma coisa. A confiança em Deus, no Deus da sua mãe, no Deus do seu pai, no Deus dos seus antepassados,
mostrou a confiança em Deus, mostrou a Moisés que os deleites deste mundo eram prazeres transitórios do pecado, para usar o termo que é usado em Hebreus 11. Essas alegrias, a grandeza, o dinheiro, essas alegrias eram misturadas ao pecado, elas arrastavam para o pecado, elas eram nocivas para a alma humana e desagradavam a Deus. Seria pouco confortador, afinal, usufruir desses prazeres enquanto o Senhor estivesse desconfortável ou contra Moisés. Era melhor sofrer e obedecer a Deus do que estar sossegado no pecado. A fé, de alguma maneira, disse a Moisés que haveria uma recompensa final e que essa recompensa era mais valiosa do que todos os tesouros do Egito. E ele não estava certo? Não estava certo Moisés de fazer tal escolha? Apesar de morto, Moisés fala até hoje. O nome da filha de Faraó é apenas uma suposição, como eu li. A cidade onde Faraó reinou é desconhecida. Os tesouros do Egito estão em ruínas. O nome de Moisés é conhecido em toda a terra. Nota bem. O nome de Moisés ficou marcado em toda a terra. Olha a escolha que ele fez e olha as consequências que daí vieram. Que lições práticas poderíamos tomar da vida deste homem que fez escolhas que nos parecem tão estranhas? Que lições práticas você e eu poderíamos aprender? A história de Moisés nos revela, em primeiro lugar, que se você foi salvo, você que está aqui hoje à noite, se você foi salvo, você precisa fazer escolhas. Você precisa escolher a Deus ao invés do mundo. Não é possível estar no mundo e estar com Deus. Moisés, em algum momento, a gente sabe aqui, por outros textos, que com 40 anos ele tomou essa decisão. Não negligencie isso, mesmo que você esqueça de tudo o que eu disse. Você tem que fazer uma escolha. Você precisa escolher a tribulação, assim como Moisés escolheu a tribulação. Existe um tipo de cristianismo comum e mundano, hoje em dia, geralmente chamado de cristianismo gospel, né? Que as pessoas vivem uma vida que não há diferença entre o estilo de vida do crente e o estilo de vida do ímpio. Mas se você é um crente genuíno, você precisa fazer uma escolha como Moisés fez. O mundo deste século é o mesmo que sempre foi. O coração dos homens é o mesmo coração. O escândalo da cruz não foi desfeito. O povo de Deus ainda é um pequeno e desprezado rebanho. O cristianismo verdadeiro traz consigo embaraço, vexame e escárnio. Se você no seu trabalho é perfeitamente aceito, se você não tem dificuldade no seu trabalho aqui e acolá, tem alguma coisa errada contigo. Você vai ter que fazer escolhas desconfortáveis, tal qual Moisés. Você deseja que sua alma seja salva? Então, você precisa escolher a quem servirá. É impossível servir a Deus e a Mamon. Você deve suportar zombarias, problemas, oposição, corrente de opinião neste mundo vai ficar cada vez mais contra nós. Podia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo bem fresco. Eu estava no aeroporto hoje e aguardando ali no aeroporto, muita gente do meu lado. Esse aqui é fresquinho, é da agora. E ali tinha uma
uma jovem, uma mocinha, imagino, 16 anos talvez, com um buquê de rosas, um ramalhete de rosas, né? Eu também estava com um, mas enfim. Mas essa mocinha estava com um buquê de um ramalhete de rosas, e aí todos nós aguardando ali a saída. E de repente veio uma outra mocinha perto do meu lado direito, assim, e aos beijos ali foi dado aquele ramalhete de rosas. Aquela moça, alguns anos atrás, vejam, 20 anos atrás, isso era motivo de embaraço, é ou não é? 20 anos atrás isso era motivo de completo embaraço. Hoje é orgulho, porque as opiniões e as correntes sociais estão mudando. Você vai ter que sofrer embaraço, você não vai escapar disso, você vai ter problemas, e você vai ter que se posicionar. Moisés se posicionou, você também vai precisar se posicionar. Vemos também uma grande lição na vida de Moisés, a lição da importância da fé. Moisés creu. Alguns domingos atrás eu preguei que Jesus disse ao cego: seja feito conforme a tua fé. As coisas vão ser feitas nas nossas vidas de acordo com a nossa fé. Nós vamos avançar na medida da nossa fé. Se nós não cremos, não vamos fazer. A minha situação é muito difícil, a minha situação é impossível. Nem Deus pode fazer. Seja feito segundo a tua fé, então tu vai ficar pior ainda. Se você não crer, Moisés creu. Pela fé, Moisés, quando já homem feito. Hebreus 11:24. Foi pela fé, por causa da confiança em Deus. Qual é a tua situação difícil hoje à noite? O que é que te atribula hoje à noite? O que é que tu achas que não pode mudar hoje à noite? Você precisa exercitar fé, pois foi a fé que moveu Moisés a tomar as decisões que ele tomou. Se ele não cresce, ele não teria recusado o que ele recusou e nem escolhido o que ele escolheu. Foi pela fé que ele fez isso. E essa fé está disponível a você e a mim. Todos os crentes audaciosos, todos os grandes homens e mulheres de Deus fizeram decisão crendo que Deus ia ajudá-los nos seus propósitos. Você e eu também precisamos crer que Deus há de nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Em nome de Jesus, amém.